garotas vampiras e um cara. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar essa merda aqui. Merda gourmet. Mas o professor Antônio acidentalmente adicionou um ingrediente extra à mistura: peitiolas e popozões. É exatamente por isso que estamos lendo este mangá. Então bora mergulhar nessa uretra com um DST e ir direto para a história. A história começa com o protagonista observando uma família na rua e lembrando que não tem uma, já que vive no orfanato. Um dia, ele recebeu a notícia de que uma família decidiu adotá-lo. Nosso garoto não gosta da ideia. Afinal, já está nesse orfanato desde que era um feto abandonado. Ele acha estranho, falando que normalmente os únicos que são adotados são os menores. Afinal, crianças têm mais valor no mercado negro. Ele não parece muito contente com a ideia, pois já tinha decidido que iria seguir sua própria vida quando completasse 18 anos. Mas uma véia o convenceu a tentar por 3 dias, o subornando com uma notinha de 50, que por sinal ele aceita na hora. Ao chegar na casa, ele percebe pelo tamanho que os donos são tão ricos que dá até para sentir o cheiro do dinheiro. Ele toca a campainha, esperando que um vovô com a ferramenta já aposentada atenda. Um velho broxa e uma véia murcha. É o que ele espera. Mas quem abre é um casal jovem e 2 lindas garotas, que o cumprimentam com um bem-vindo. Coitado, mal sabe que vai ser atacado de noite e chupado. Ele estranha o fato deles serem uma família tão jovem. Ao se sentar na mesa, nosso garoto já começa a ficar nervoso quando a mãe se apresenta como Maora. Também estão lá a irmã mais velha e gostosa Harumi e a mais nova Mimi. Por fim, a Yakumo, o pai. O pai também é charmoso. Olha a pinta, é dentro também. O protagonista se apresenta como Shota Minamoto, que se questionava por que aquela família aparentemente perfeita tinha escolhido ele. Mais um Shota para nossa lista, Shota na horizontal. As irmãs logo demonstram interesse nele, perguntando se poderiam chamá-lo de Shota-kan. Do nada, Harumi me solta um "ele parece delicioso". Que isso, rapaz? Você controla aí primeiro dia e já tá querendo o corpinho do nosso prota? O coitado já se sente intimidado, se perguntando como assim delicioso. Tua hora vai chegar, não tem jeito, tu vai ser chupado, irmão. Mas vai ser de um jeito bom, relaxa. Ou não, né? Depende da chupadora em questão. Maora explica que queria um filho homem porque só tinham filhas. Mas Shota não engole essa história e decide que vai dar o fora em 3 dias. Nenhuma comissão de frente o convenceria a ficar, mas talvez Sushi conseguisse. Nosso garoto agora se encontra devorando uns sushis. A mãe comenta que isso era de se esperar. Ele tem um bom apetite. Sim, não come há 3 dias? A última refeição foi rato de rodoviária. Mas logo percebeu que ele era o único comendo e que todos estão olhando para ele como se fosse um bicho no zoológico. Ao perceber o desconforto dele, Harumi diz para ele não se preocupar, pois está de dieta. Mimi fala que detesta sushi e o pai comenta que já comeu a mãe. Comeu de manhã. E aparentemente ele não se importa muito e continua metendo bala. Como comeu de graça, decidiu pelo menos lavar a louça. Enquanto lavava, percebeu uma bandeja de comida preparada, que ele se pergunta para quem seria. Nesse momento, Maora aparece e elogia ele por ser um bom menino, dizendo que ele não precisava fazer isso enquanto acariciava sua cabeça. Lá ele. Então algo desperta dentro dele. Calma lá, guerreiro. Não é assim não. Credo, só frase estranha. Ele não sabe como lidar com isso, então decide explorar a casa, já que parece um verdadeiro castelo infinito. De repente, Yakumo aparece e se desculpa por não poder passar muito tempo com ele,
mas como compensação, dá a ele $70 para se divertir. E ainda diz que contanto que ele não gaste com as do job, pode pedir mais. Dale! Agora ele vai poder se tornar um membro do Kazu Senpou-chan. Falando nisso, um salve pros membros. Muito obrigado, você não tem noção de como isso significa pra mim. E quem não puder se tornar membro, saiba que seu like e comentário também me ajudam demais. Ah, e pra quem quiser, meu botico está oficialmente aberto. O link do Discord vai estar na descrição. É um botico comunitário meu. Vocês podem ficar à vontade lá no meu botico comunitário. No entanto, isso parece bom demais para ser verdade. Shota sente que seu botico está correndo perigo, mas ele ignora seu botico sentido e já decide guardar o dinheiro para a faculdade de seu futuro filho. De repente, Harumi sai do banho, ainda molhada, gritando por sua mãe e procurando shampoo. Então acaba esbarrando nele de uma forma nem um pouco suspeita, eu diria. Então ela pede desculpas, dizendo que não tinha visto ele ali. Sim, sei, suspeito, mas eu gosto. Nosso garoto começa a corar e quase tem um pequeno acidente espartano. Logo depois, Mimi aparece perguntando por que ele estava coradinho. Será que viu um passarinho? Um periquitinho? Em seguida, pergunta se ele estava livre e pede ajuda com a lição de casa, já que ele é um ano mais velho que ela. Mas como nosso menino mal sabe contar quantos paus tem um Kazu Senpou, ele recusa. Isso faz com que Mimi ache que ele a odeia, o que já deixa ele todo balançado. Harumi volta e casualmente convida Shota-kan para tomarem banho juntos. Sei não, hein? Isso aqui tá perigoso. Me sinto em território inimigo. Meu botico sentido está apitando. Mais tarde, escovando os dentes, Shota percebe que há 5 escovas na pia, mas apenas 4 membros da família. Ele ignora o detalhe, sai do banheiro e nota uma porta diferente. Dá pra ver que essa família tem bom gosto. Eu tenho uma porta quase igual a essa aqui em casa. Naturalmente, ao ver uma porta metálica trancada com uma cara de esconder waifus, ele decide se aproximar, esperando encontrar alguma loli perdida lá dentro. Mas de repente, Maura surge do nada, avisando que aquele quarto é proibido e se despede com um boa noite. Agora já está completamente escuro e nosso garoto está deitado sozinho em um grande quarto, vazio e um tanto assustador, assim como o meu botico sem sua presença nele. Lá ele 1000 vezes, sinal da cruz. Ele começa a se perguntar o que poderia ter naquela sala proibida. E se lembra da escova de dentes extra e do par de sapatos a mais que viu antes. No entanto, ele decide ignorar, já que provavelmente não é algo no qual deveria se meter. Além disso, seria extremamente desrespeitoso enfiar seu nariz onde uma família tão gentil e carinhosa pediu para ele não se intrometer. Então, obviamente, ele não vai verificar o quarto. Mas alguns momentos depois, Shota está parado bem na frente da porta e ao observá-la, pensando que terem dito que era proibido só o fazia querer mais ainda saber o que tem dentro. Ele percebe que a chave está pendurada na fechadura, gritando todos os sinais possíveis de que isso era um quarto de hóspedes diferenciado. No entanto, Shota não acredita em sinais, então ele abre a porta. Lá dentro, ele encontra uma garota à beira de perder o controle, babando como um pervertido nocivo. Ele solta um grito desesperado, mas antes que possa reagir, a garota avança em sua direção rapidamente. Ele congela no lugar e acaba sendo jogado no chão, estrangulado. Ao vê-la mais de perto, ele pergunta se ela era humana. Então, toda a família entra no quarto, sorrindo, agradecendo por ter poupado o trabalho deles. Pô, se vai matar o cara no primeiro dia, pelo menos esperava uns 2-3 dias. Alimentava o cara mais um pouco, já era bom que ele engordava um pouquinho, seria bom para os dois lados. A mãe ordena que a garota chamada Yuki faça o que tem que fazer. O prota desesperado grita o que ela vai fazer.
Yuki parece hesitar por um momento, mas Harumi a pressiona, dizendo que se não fizer, vai morrer, assim como os criminosos que não deixam o like. De repente, Yuki começa a chorar, pedindo desculpas, e mete logo uma chupada dimensional nele. A chupada então é concluída com sucesso e executada sem problemas. Ela fala que estava deliciosa aquela chupada, e logo depois ela desmaia ao lado dele, exausta com a chupada. Agora ela vai dormir para absorver os nutrientes. Shota se levanta rapidamente, confuso com o que acabou de acontecer. Todos os membros da família encaram a cena, e o pai parece especialmente irritado. Eles estão perplexos com o fato de que Shota ainda está vivo, e pior, parece estar mais vivo do que nunca. Bom, a única coisa que sabemos é que aquele dia marcou a primeira chupada de sua vida, possivelmente a primeira de muitas. Depois, a família explicou sobre eles serem criaturas da noite, conhecida como chupadores profissionais. Eles admitem isso casualmente e revelam que planejam usá-lo como sacrifício pelo bem de sua família. E ainda falam que são a primeira família de chupadores decentes. Mas que decência é essa que mata suas vítimas após chupá-las? Eu não concordo com isso. Eu desejo viver a vida. Tenho muitas chupadas pela frente ainda. E Akumo explica que isso era pelo bem da segunda filha deles, Yuki. Normalmente, eles se alimentam de sangue, de bolsas de transfusão e cadáveres. Mas como Yuki chegou à fase de crescimento, ela precisava de uma chupada mais fresca e consistente. Isso era um último recurso, pois precisam de sangue para sobreviver. A mãe comenta que atualmente achar vítimas a sós para chupar é difícil. Então encontrar alguém como ele, com um sangue bom, foi um achado e tanto. O prota comenta que então ela está dizendo que ele foi escolhido porque era um órfão e não tinha amigos. Nesse momento, ele grita com ela, falando para não brincar com ele, que ele é membro do Kazu Senpou-chan. Tá brincando comigo, é? Eu sou membro do Kazu Senpou-chan. Você tem que me respeitar. O pai responde que não é como se eles não valorizassem a vida, mas eles são iguais aos humanos, precisam comer e chupar para sobreviver. No entanto, o maior mistério é como diabos Shota ainda está vivo e de boaça. E Akumo questiona, já que humanos normalmente morrem ao serem chupados devido ao choque e hemorragia. O prota sabiamente concentrou o sangue na cabeça de baixo para evitar perder muito sangue. Técnica lendária. Mas nosso garoto simplesmente respondeu que só sentiu uma leve tontura. Nada demais. Harumi pergunta casualmente ao pai qual seria o motivo da morte dele agora. Decapitação pode ser considerada morte natural? Yuki então revela que só chupou um pouco. Pelo sangue dele ser bem forte, um pouco já foi o suficiente. Seco, grosso, espesso. A família se anima, pois acabou encontrando uma fonte infinita de nutrientes abundante. Agora eles não precisam mais matar ninguém. Harumi diz que isso é muito bom, uma chupada natural é sempre melhor, e pede uma provinha também. Mas Shota-kan não quer nem saber e sai correndo porta fora. Porém, fugir dali não é tão fácil quanto escapar de um velho suspeito no parque, e ele acaba trancado no porão. Ele pergunta por que diabos tem uma cela numa casa. E eu te respondo, Kazu Senpou-chan Construções. Aqui temos os mais diversos calabouços e celas para você. Venha com nós, Kazu Senpou Construções. Aqui é waifu devidamente encarcerada. Aqui é praticidade. Ele grita por socorro, mas Maora avisa que é inútil, porque ninguém vai salvá-lo. Certamente não seus pais, porque ele é órfão. Ah, no Kazu Senpou Construções também resolvemos isso. Isolamento acústico para sua loli poder gritar à vontade e se sentir em casa. Só aqui no Kazu Senpou Construções, prezamos pelo conforto de seus hóspedes. E ela ainda o lembra de que ele nunca mais poderá voltar para casa, pois agora conhece o segredo da família. A mãe comenta que teria sido melhor se ele tivesse capotado.
E o pai mete um de fato: cadáveres não falam. Eu conheço uns cadáveres zumbis que gemem, não sei se conta. Descobri isso enquanto estudava a história do Milkman. A família chega a se questionar se não seria melhor preservá-lo e drená-lo aos poucos, pelo sangue dele ser raro. Desse jeito, eles teriam mais sangue e ele acabaria capotando dentro de um mês de qualquer forma. Nosso garoto então fez uma contraproposta. Se eles lhe derem $50 mil, podem chupá-lo à vontade pelos 3 dias que ele estará ali, mas depois tem que deixá-lo ir. Ele diz que se derem dinheiro, ele fingirá que nunca foi chupado. A família começa a rir, já que aquilo não é o Shark Tank, e simplesmente lhe desejam boa noite enquanto saem do porão. No entanto, Yuki volta e diz que a proposta dele era boa. Eles vão pagar e beber e degustar seu sangue. Assim ela poderá viver sem precisar capotar ninguém. Maora fica surpresa com a sugestão, mas no fim decide tentar essa abordagem pelos 2 dias restantes. Na manhã seguinte, Shota Horizontal acorda com os mamilos endurecidos pelo medo do que aconteceu na noite anterior. Se Yuki não tivesse aparecido, ele teria ficado preso ali, como se tivesse cometido sonegação de impostos. Então ele encontra Maora, que pergunta se ele teve uma boa noite de sono. Bem, veja bem, a chupada foi ok, exceto pela parte de quase ser morto e do calabouço, dormi muito bem sim. Maora sorri, mas de repente eles são atacados por um urso pardo. Ah não, espera, é só a Mimi ainda de pijama. Sua mãe rapidamente a leva mandando se trocar, já que ela tem aula de natação hoje. Enquanto isso, Harumi está desesperada por um suco de tomate, mas não consegue encontrar nenhum. O Prota só tá observando aqueles chupadores. Maora sugere que peçam comida, o que deixa o Prota chocado com o fato deles poderem comer qualquer coisa. Então Yuki aparece para cumprimentar todo mundo. Nosso garoto olha para ela, observa seu cabelo, seus olhos grandes e bonitos, e a vê em um estado normal, sem parecer um alcoólatra depressivo de meia idade prestes a entrar numa fase de apostas compulsivas. O que o surpreende. Ela declara que está se sentindo incrível. Mimi corre para abraçá-la. O Prota só fica pensando: putz, podia ser eu ali. Ela me chupou o sangue e ficou tão bem. Eu merecia um abraço desses. E Akumo entra na sala com um suco de tomate, mas tropeça em uma formiga e acaba encharcando a família inteira. E o Prota fica lá os observando, pensando que então era assim que uma família era. Depois, Shota-kan, entediado e sem ter o que fazer, decide sair para fazer compras, já que ouviu dizer que a despensa estava vazia. Ele garante a Maoro que não vai fugir, afinal ainda não recebeu seu dinheiro. Depois de um longo passeio, vemos o Prota se matando carregando sacolas que pareciam cheias de tijolos. No caminho de volta, ele cruza com Yuki, que estava voltando das aulas de verão, surpresa por ele ter conseguido sair. Ela se ofereceu para ajudar com uma das sacolas. Enquanto caminhavam juntos, nosso garoto agradece por ela ter salvado sua vida. Yuki apenas suspira como resposta. Ele diz para ela não se preocupar, pois assim que receber seu dinheiro, irá embora e nunca contará o segredo da família. Ele promete pensar nisso apenas como um trabalho de meio período, um trabalho sendo chupado. Yuki se vira e o chama de idiota, pois só alguém com o cérebro feito de peitos de frango acreditaria que sairia dali tão facilmente. Ela explica que muitos já foram levados para sua casa para serem chupados, mesmo quando ela disse que preferia morrer a capotar alguém. E foi por isso que a trancaram. No entanto, Shota diz que se é para ela melhorar, então não tem problema. Não tem problema? Acho que há controvérsia sobre isso. Ao ouvir isso, Yuki larga a sacola e segura a camisa dele com força. Com raiva, ela grita que se ele não tivesse aparecido, ela estaria morta. Em seguida, ela se afasta, deixando nosso garoto confuso. Para ele, tudo o que ela fez foi dar uma chupadinha de leve sem abuso. Então qual é o problema? Yuki se vira e diz que não é sobre chupar.
falando que não espera que um humano entenda. Então temos um flashback de Shota no orfanato, onde todas as crianças estão tristes com sua partida. Ele garante que voltará em 3 dias e promete que sempre estarão juntos. No presente, Shota está sentado sozinho, refletindo sobre as palavras de Yuki, quando Harumi, a mais velha e gostosa, se aproxima e pergunta se Yuki já deu aquela chupadinha camarada hoje. Harumi está prestes a bagunçar os pensamentos puros de nosso garoto. Pra mim, a Harumi é a favorita. Já botava na caixa e levava pra casa. Ela explica que Yuki está pensando em muitas coisas, por isso está meio confusa, dizendo que também era assim. Meio nervoso, Shota pergunta o que aconteceu com a vítima chupada por ela. Harumi aponta para o quintal e diz que ele está enterrado lá. Virou adubo. Enquanto o Prota faz uma cara de choque, ela fala que esse será o segredinho deles, falando para ele não contar a ninguém. De repente, ele começa a desabafar sobre como não tem pai, que é difícil ser órfão e aquela choradeira toda. Ela então o questiona por que ele está tão desesperado por dinheiro. Será que ele quer morar sozinho? Mas Shota responde que não. Ele apenas quer poder ser membro do Kazu Senpou. Harumi ignora sua resposta e lembra que o contrato termina amanhã. Porém, se Yuki não chupar seus nutrientes, ele não receberá nada. Ou seja, sem chupada, sem dinheiro. Na manhã seguinte, Shota não perde tempo. Vai, pode me chupar. Chupa, vai, só uma vezinha. Mesmo com ele implorando para que ela o chupasse, ela apenas o ignora e segue seu caminho. Antes de ir para a escola, Yuki se despede da família e pula o café, dizendo que come algo no caminho. Todos começam a se perguntar se ela simplesmente não quer beber o sangue de Shota. Ah, não. Harumi acredita que o gosto deve ser tão bom que se ela chupar mais, vai ficar viciada como um dependente químico em crack. O que fez Mimi dizer que também quer provar esse tal crack. Isso deixa Harumi decepcionada, pensando que sua irmã deveria ser mais inteligente, já que é uma tábua. Shota segue Yuki até a escola, insistindo para que ela o chupe com vontade, pois do contrário, ele será jogado de volta naquela cela. Mas Yuki apenas diz que ele então deveria fugir. No entanto, nosso garoto é um empreendedor nato e não sai sem seu pagamento, dizendo que não volta para casa sem seu dinheiro. Vendo que ele não desistirá, Yuki sai correndo e entra rapidamente na estação para tentar escapar. Mas do nada, o Shota aparece lá dentro do trem com ela. Vai ser melhor para nós dois se você chupar logo. Ela continua correndo, mas nosso garoto não está disposto a desistir de garantir seu pagamento. Eu sou mais gostoso que seu almoço. Só uma chupadinha, vai. Finalmente, Yuki chega à escola, mas Shota ainda está lá atrás dela, já que a segurança da escola é tão eficaz quanto a segurança do seu butico, e inexistente. Ela manda ele não segui-la dentro da escola. Em seguida, sobe as escadas e acaba no terraço, onde implora para que ele lhe dê um tempo. Não há mais para onde fugir. Vai chupar agora. Renda-se agora e chupe-me. Sem saída, Yuki decide voar do prédio. Sorrindo, ela pula para fora da grade, mas Shota rapidamente agarra sua mão e a segura. Meus 20 mil! Que diabos você tá pensando? Pelo menos me chupa antes de pular. Yuki ordena que ele a solte, mas Shota se recusa, mesmo enquanto seu braço começa a sangrar. Yuki então sorri para ele e suas mãos escorregam, fazendo os dois caírem juntos. Felizmente, a queda não foi tão grande, porém nesse momento, Yuki cai no chão e começa a respirar pesadamente, claramente sem energia. Então, Shota oferece o sangue que está escorrendo de sua mão, já que ele pode simplesmente lavar depois. Vá, lamba à vontade, é um desperdício você não lamber. Ela agarra sua mão e lágrimas começam a cair de seu rosto antes de gritar que é tudo culpa dele. Gritando que é por culpa dele que ela não teve que virar uma assassina. Por culpa dele, ela precisava viver. Se ele não tivesse aparecido, ela poderia terminar como alguém que não merece viver. Então ela diz que ele deve assumir a responsabilidade e já dá logo uma chupada com vontade.
Depois de finalizar sua chupada, ela comenta que o sangue dele tem um gosto deliciosamente nutritivo. Shota-kan fica vermelho e ela pergunta por que ele é tão obcecado por dinheiro, já que sua família é a prova viva de que dinheiro não compra felicidade. Shota concorda, mas acrescenta: dinheiro não compra felicidade, ele manda trazer. Os dois voltam para casa e avisam a todos que Yuki finalmente chupou Shota. Pera, isso aqui ficou meio estranho demais, cara. Yuki fica toda coradinha após sua chupada. Aliviados, Maora pega o dinheiro para entregá-lo, mas Shota recusa e pede para ser aceito na família Hiragi. A princípio, a família fica confusa. Ele se oferece para fazer qualquer trabalho que precisem, desde ocultação de cadáver, assassinato, até sequestro relâmpago. Só sonegação que não pode, isso aí da cadeia. Ele também não liga de ser visto como apenas alguém a ser chupado. A Mimi chega a tá babando, falando que o Shota vai ser o alimento delas. Teremos Shota para o almoço. Maora pergunta o que o fez mudar de ideia. Ele pede que em troca usem sua riqueza para ajudar o orfanato, que está prestes a ser fechado por falta de fundos. No fim, a família acaba aceitando o acordo e dá as boas-vindas a ele outra vez. Só as gatas, chupadora profissional. Shota então retorna ao orfanato para se despedir das crianças, que começam a chorar. Ele agradece a todos por terem cuidado dele nos últimos 10 anos. Parte ao pôr do sol. Enquanto caminha, uma menina corre até ele, chorando e perguntando se ele realmente vai embora. Nosso garoto não aguenta e também começa a chorar, deixando sua antiga vida para trás. Bom, chegamos ao capítulo 4 dessa linda família, mas ainda estamos descobrindo se o prota agora é um membro da família ou se é apenas merenda. E o título do capítulo de hoje é Quer experimentar ser sugado? Como sempre, nada suspeito. Maora avisa Shota-kan que se ele quer fazer parte da família, precisa manter o segredo dos vampiros. Ele jura que seus lábios são mais selados do que... algo que não deve ser mencionado. As duas irmãs testam sua resistência, tentando fazê-lo revelar o segredo com cócegas, mas ele se mantém firme. Elas então confirmam que o dinheiro será enviado ao orfanato todos os meses. Mas se Shota-kan quebrar sua parte do contrato, tudo será cancelado e as crianças virarão frango. Ele aceita as condições e pede para Yuki levá-lo ao seu quarto. A partir de hoje, Shota-kan não é mais apenas um órfão, ele é um órfão a ser chupado. Chegando ao quarto, ele fica surpreso com o tamanho do lugar, se perguntando se é sequer legal ter um cômodo tão grande só para ele. Além disso, o armário já está cheio de roupas novas, então ele finalmente pode parar de usar as mesmas roupas cobertas de manchas suspeitas. Mas essas roupas aí parecem meio estranhas. Animado, ele se joga no chão e rola de um lado para o outro, aproveitando o momento. E Yuki diz que se ele precisar de algo, pode pedir diretamente aos pais dela. E que deve se acostumar com a casa, pois a escola começará em breve. Shota fica chocado ao descobrir que também terá que frequentar a escola. Yuki explica que isso também será benéfico para ela. Toda corada, é dentro. Quer dizer, me mostra a identidade primeiro. Na hora do almoço, eles pedem pizza. Shota fica em estado de choque, pois nem sabia que pizzas poderiam ser entregues em casa. Para ele, aquilo parecia um pacto direto com o diabo. Shota dá uma mordida generosa e as irmãs percebem que ele está comendo um pouco demais, já que cada um deveria comer 3 fatias. Mas ele já mandou 5 pra dentro. Deixa o cara se alimentar, depois vai ser chupado, coitado. Tem 5 pra chupar 1. Então Maora se pergunta onde Shota se encaixaria na ordem para se servir. Nosso garoto acabaria ficando entre Yuki e Mimi. No entanto, ele levanta a mão e diz que deveria ser o primeiro, pois sempre foi o primeiro no orfanato. E Yuki manda ele não se empolgar, pois agora eles têm um poder chamado "Você vai ficar sem teto, seu órfão folgado".
Após se tornar oficialmente parte da família Hiragi, Shota-kan percebe que a sua vida está bem melhor do que imaginava. Ele tem um quarto gigante e pode comer à vontade, se perguntando se era isso que era felicidade. Ele estava esperando ter seu corpinho explorado até o limite. Nesse momento, ele vê Maora saindo para algum lugar e decide acompanhá-la nas compras. Ele sugere que ela poderia apenas pedir para ele ir no lugar dela, já que não tem nada para fazer. Mas Maora responde que esse é o dever dela como mãe. Ela explica que em uma família, cada um tem seu papel e todos cooperam e se apoiam. Então, Shota pergunta qual é o papel dele, mas ela diz que isso é algo que ele terá que descobrir sozinho. O papel dele é ser chupado. Eles chegam ao açougue e Maora pede um coração de porco, de preferência bem fresco e ainda pingando sangue, e até oferece pagar mais se puder vê-lo batendo uma ou duas vezes. Carai, nem um pouco específico. Shota-kan fica em choque, porque pedir algo assim deixa óbvio que ela é uma chupadora profissional. No entanto, como qualquer pessoa normal, o açougueiro apenas ri, dizendo que ele estava certo. Aquilo era fedido demais para comer, só se for um vampiro. Nesse momento, Maora ri, dizendo que é verdade. Ela então pede apenas uns bifes. Enquanto sai, Maora encontra algumas amigas, que brincam perguntando qual pacto com o diabo ela fez para continuar tão jovem e bonita, parecendo uma mãe modelo. Sem hesitar, ela responde com um olhar sério, abertamente, que é porque é uma vampira. Shota-kan fica paralisado, mas as mulheres apenas riem e dizem que então o garoto deve ser o sacrifício, o que a faz responder que era algo assim. Então elas se despedem, dizendo que se veem na reunião dos moradores. Nosso garoto fica surpreso com a técnica dela de se esconder à vista de todos. De repente, Yakuma aparece de carro para buscá-los. Todos os adolescentes na rua ficam hipnotizados pelo veículo impressionante. Mas Yakuma manda todos se acalmarem, dizendo: "Fiquem na de vocês, seus pestinhas. Isso aqui vale mais do que todos os seus órgãos juntos." No entanto, a atenção de todos logo se volta para outra coisa: a chegada do trio de irmãs Hiragi. Elas agradecem ao pai por buscá-las, e Shota percebe que essa família é quase uma celebridade discreta na região. Não demora muito para o prota também atrair olhares, que perguntam quem ele era afinal. Ele acha que aquela família chama atenção demais. E o que explica que agir de maneira sorrateira só seria mais suspeito. Então, Yakumo percebe que há apenas 5 assentos do carro. E como eles não querem infringir a lei, colocando Shota espremido ali, ele vai ter que fazer um pouco de cardio extra. À noite, Shota está deitado na cama, refletindo sobre qual seria seu papel na família, quando de repente sua porta desliza e Harumi entra. Ela avisa que agora não é hora de dormir, é hora de caçar. Shota fica confuso, mas ela o manda ir com ela. Os dois começam a explorar a cidade à noite, saltando entre prédios como se fossem Batman e Robin. Nosso garoto imagina que Harumi esteja procurando alguém para chupar o sangue, mas ela o manda calar a boca e apenas segui-la. De repente, ela pula uma cerca e se lança para o topo de outro prédio, explicando que vampiros possuem habilidades físicas aprimoradas. Ela o desafia a seguir seu exemplo, mas Shota-kan, no mínimo, gostaria de saber para onde estão indo antes de fazer o que poderia ser o último salto de sua vida. Harumi então revela que quando duas pessoas saem para comer à noite, isso é considerado um encontro. Ao ouvir isso, Shota instantaneamente teleporta para o outro telhado. Agora, eles pararam em frente a um hospital, onde encontraram uma enfermeira muito macetável. O nome dela é Saito. Harumi pede desculpas pelo atraso, e Sato pergunta se Shota-kan também é um vampiro.
No entanto, ela corta a enrolação, dizendo que não importa, e entrega uma caixa para Harumi. Ela agradece e Saito volta ao trabalho, avisando que pode ser que em breve peça para ela fazer aquilo por ela de novo. Harumi então explica que esses são pacotes de sangue de transfusão vencidos, que ela recebe todo mês do hospital. Nosso garoto fica aliviado ao saber que ela não capota ninguém para se alimentar, mas também se capotasse não tinha problema. Ela continua dizendo que ao completarem 18 anos, os vampiros precisam buscar seu próprio sangue. De repente, 3 caras se aproximam de Harumi, querendo graça. Vão ser tudo enrabado. Ela rejeita os avanços, mas eles insistem. Os caras ficam curiosos sobre a caixa térmica, mas antes que possam fazer algo, um brutamonte de 1,90 aparece e derruba um deles. O segundo nem entende o que aconteceu e já está apagado no chão. Vendo isso, o terceiro decide que não vale a pena e sai correndo. Porém, Shota já mete a pedalada no meliante, ladrão de irmãs. O único que será chupado aqui serei eu. Harumi fica chocada ao ver que nosso garoto é basicamente o Batman e o elogia, abraçando-o. Shota explica que no passado ele teve que brigar com outros órfãos por comida. Harumi ri e diz que se tivesse lutado com eles, ao menos um não sobreviveria, o que faz o prota ficar irritado. Depois ela dá aquela chupada gostosa no sangue da bolsa, como se fosse um suco de caixinha, e comenta o quanto é delicioso. Shota acha tudo isso bem perturbador, mas Harumi quer saber o que ele achou do encontro deles. No entanto, ele não sabe como responder, já que foi sua primeira vez. Ao perceber isso, Harumi fica corada, dizendo que tomou a primeira vez dele. Lá ele. Shota-kan comenta que passar num hospital para recolher sangue não é algo comum para um primeiro encontro e fala que ela não precisava passar por tudo isso, pois poderia simplesmente beber o sangue dele. No entanto, Harumi, por alguma razão, acha que isso seria falta de respeito com Yuki. Porém, ele comenta que o papel dele era basicamente servir de lanche. Então ela o empurra no chão e diz que já que ele quer tanto que ela o chupe seu sangue, ela não vê problema em chupar um pouquinho. Shota fala que não foi isso que ele disse, mas ela já mete um itadakimasu e pede para ele manter segredo da família, e em seguida mete aquela chupada na diagonal. Enquanto é chupado, o prota reflete e acaba percebendo que ser chupado por uma chupadora era meio que bom. Depois ela dá aquela lambida boa, né? Pra não desperdiçar nada. Harumi fica tão extasiada com o sabor que acaba até ficando tonta. Pra você ver como aquela chupada meridional foi boa. Agora ela está sendo carregada por Shota, dizendo que jamais se imaginou nessa situação, e pede para ele nunca contar isso a ninguém, pois se sente humilhada. Mesmo assim, no geral, admite que para um primeiro encontro ela se divertiu muito. A cena corta para o orfanato, onde as crianças roubaram uma carta que Shota havia escrito para a diretora. A garota de antes lê a mensagem. Um dos 3 garotos diz que ele é muito sortudo porque agora tem 3 irmãs. Sei, suspeito. Ele também havia mandado uma foto, onde estava junto com a família. Aqueles órfãos sem pais olham a imagem e ficam morrendo de inveja, já que todas as meninas são muito bonitas, falando que ele estava até vermelhinho na foto. No entanto, Mizuzu manda eles se acalmarem, dizendo: vocês não têm idade para isso ainda. Em seguida, ela pergunta se o envelope veio com o endereço do remetente. Amassando a foto da família, ela chama o Shota de traidor. De volta à mansão, Shota chega em casa após comprar todas as coisas que pediram para ele, e Maora imediatamente o chama para seu quarto. Quando ele coloca a cabeça para dentro, vê Mizuzu, que diz que é bom vê-lo de novo e pergunta como está. Nosso garoto fica surpreso, perguntando o que ela está fazendo ali.
Ela explica que está preocupada com ele, afinal, eles são amigos desde os 4 anos. As duas irmãs parecem animadas para conhecê-la, mas Shota rapidamente pede um bate-papo particular com Maura. Ela se questionou se talvez não devesse ter permitido a entrada dela, mas acabou deixando, já que parecia que a garota queria muito vê-lo. No entanto, nosso garoto não está preocupado com isso e pergunta o que vão fazer se ela descobrir o segredo da família. Maura diz que isso não é motivo de preocupação, pois é só preparar os pratos favoritos dela com a sobremesa preferida e depois dar ela de presente para os ursos. Assim, o assunto ia estar encerrado. Ela também lembra Shota que hoje é o dia da alimentação da Yuki, então ele precisa garantir que ela volte para casa, ou então vai acabar voltando direto para Deus. Misuzu pede para ele mostrar a casa. Já que eles cresceram juntos, é seu dever como amiga de infância saber como anda a vida dele. De repente, ela estranha a necessidade de mais um integrante na família, considerando que já há 3 filhas. De longe, as garotas observam a interação dos dois, o que o faz se perguntar como elas continuam tão tranquilas. Shota então explica que está ali como guarda-costas, já que a casa está cheia de garotas e o pai delas vive ocupado. Seu papel é basicamente distribuir socos de graça caso alguém tente algo. Esqueceu de mencionar ser chupado no tempo livre, mas são apenas detalhes. No entanto, Misuzu continua achando aquela situação muito estranha. Curiosa, entra no quarto de hóspedes, também conhecido como calabouço. Ao olhar para dentro, seu rosto empalidece. O cômodo está completamente destruído, rasgado em todas as direções. Shota tenta acalmar ela, dizendo que isso é apenas obras de gatos de rua que eles alimentam com muita proteína. Olhando para o chão, ela nota o sangue, e o prota rapidamente responde que era dele. Os gatos o arranharam e morderam quando ele se distraiu. Ele fala enquanto mostra os arranhões e mordidas em seu pescoço. No entanto, o clima fica ainda mais estranho quando ela nota uma prisão nem um pouco suspeita, onde parece que os ocupantes são forçados a lavar as mãos e fazer suas necessidades no mesmo espaço. Basicamente, o quarto das lolis que não se comportam. Shota tenta de tudo para convencer ela de que aquilo é só para conter os gatos, que ele havia mencionado antes, quando eles ficam agressivos. Mas ela pergunta se precisava ser do tamanho de uma pessoa. Ele fala para ela reclamar com o Kazu Senpal Construções, que disseram que já que iam ter uma prisão de gatos, eles poderiam logo fazer um calabouço para todos caberem. Kazu Senpal Construções é inclusivo. No entanto, ela acaba só comentando que isso deve ser coisa de rico. Sim, normalmente os ricos têm um calabouço ou 2 no porão. É algo bem comum. Em seguida, Misuzu abre a geladeira e pergunta o que ele anda comendo, já que parece mais magro. Ele come muito bem, eu diria. O problema é que ele é corriqueiramente chupado com violência. Ela chega então à conclusão de que Shota é na verdade um escravo nessa casa. Ele fica confuso, mas ela acredita que ele está sendo tratado como um animal de zoológico e não tem coragem de pedir ajuda. Então, segura sua mão e sugere que ele volte com ela para o orfanato, dizendo que se soubesse, teria o ajudado a escapar antes, mas ele recusa. Misuzu fica surpresa, já que se comparado ao orfanato, ele prefere viver ali como escravo. Quem dera, eu queria ser um escravo desses também. Mas não é bem assim. Ele explica que em troca da estadia, a família prometeu salvar o orfanato, já que está falindo e prestes a ser fechado. Ao ouvir isso, Misuzu solta a mão dele. Shota pede desculpas por não ter explicado antes, mas ela sorri e diz que nesse caso está tudo perdoado. O que o deixa confuso, perguntando como assim perdoado. Então eles se despedem e ela se prepara para voltar para casa. As irmãs ficam surpresas ao verem que Shota tem uma amiga de infância tão fofa. Mimi comenta sobre quando ela falou que se era assim, ele estava perdoado. Nosso garoto se pergunta por que ela se deu o trabalho de ir até ali, mas Mimi o provoca, dizendo que até ela sabe o motivo.
Yuki diz que está feliz por ele ter decidido ficar, e toda a família concorda, já que Shota é uma pessoa fácil de gostar. A Harumi fala que ele é um ótimo brinquedo. Danadinha. Shota começa a ficar envergonhado com tantos elogios, dizendo que no fim não é como se ele fosse mais do que apenas alguém a ser chupado. Quando a noite cai, chega a hora de Yuki e Shota fazerem aquilo. Yuki abre a boca, mas de repente, passos apressados se aproximam do quarto. A porta é então aberta e Mizuzu entra gritando, dizendo que depois de pensar melhor, acha que eles deveriam ser escravos juntos. Que isso, irmão? De todos os momentos possíveis, ela escolheu justamente o pior. Nosso garoto grita o nome dela em choque, e Mizuzu, confusa, se pergunta o que diabos está acontecendo. Chupada na diagonal. Eu acho que depois de tantas reviravoltas e chupadas, eu mereço seu like, hein? Comenta aí, chupada na diagonal, se você assistiu até aqui. Yuki interrompe sua chupada, e eles se encaram por um momento. Mizuzu exige saber o que os dois estavam fazendo. Essa vai ser complicado de explicar. Eu já falava que ele é um escravo sexual, e Yuki era uma tarada. Pronto, tá explicado. Eu sou frio e calculista. No entanto, antes de ouvir qualquer explicação, ela interrompe e pergunta diretamente se Yuki estava sugando o sangue dele, já que estava em cima dele e mordendo seu pescoço. Mas não necessariamente ela estaria chupando sangue só por estar em cima dele o chupando. Ela poderia estar chupando por chupar. Poderia ser um hobby dela. Shota percebe que a situação está prestes a desandar de vez. Nervoso, Shota-kan e Yuki trocam olhares. Então ele meteu uma expressão de amor, declarando que eles estão namorando, e que essa é a forma deles demonstrarem amor. Sei. Shota-kan ainda tá meio perdido. Ninguém tá entendendo nada. A única coisa certa é que ele estava sendo chupado há poucos segundos atrás. Mizuzu não acredita nem um pouco que logo ele teria uma namorada, dizendo que ele não pega nem gripe. Shota na horizontal fica pistola, falando que ele pega gripe sim, mas antes que Mizuzu possa questionar mais, Maora aparece do nada e pede para Shota a seguir rapidinho. Nosso protagonista diz que está tudo sob controle, mas se pergunta como Mizuzu ainda está dentro de casa, já que ele a viu saindo. Maora então revela que Yakumo foi quem a deixou entrar novamente, porque pouco depois de sair, ela voltou dizendo que tinha esquecido algo. Natural, jantar é foda, chupada na diagonal. Meio decepcionada, Maora comenta que Yakumo era muito descuidado. Mas Shota conclui que se conseguir manter Mizuzu no escuro, tudo ficará bem. Maora concorda, mas avisa que se falhar, Mizuzu vai direto para a boca do leão. Suando frio, Shota tenta refletir com calma, pois uma palavra errada e Mizuzu pode ir de passagem só de ida para baixo da terra. Nesse momento, Yuki aparece e diz que vai ajudar. Afinal, ela também é cúmplice dessa chupada diabólica. Mas mais importante que isso, Mizuzu é alguém especial para ele, por isso ela insiste em ajudar. Enquanto isso, Mizuzu espera comendo uns doces. Ela acabou de ver alguém sendo brutalmente chupado e agora tá comendo uns doces, foda-se. Para começo de conversa, depois de testemunhar aquilo, eu não comia nada que me oferecessem, tá maluco? Quando os dois finalmente voltam, Shota pede desculpas e diz que estava sendo repreendido por flertarem dentro de casa. Acho que chupada já é um passo a mais do que flertar, mas né? Cada um com suas chupadas de cada dia. Ela então faz a pergunta mais importante. Eles me deram esses bolinhos de chá. Posso levar todos eles para casa? Assim que termina de falar, Mizuzu se ajeita na cadeira e pergunta o que exatamente fez os dois se apaixonarem. E se aquela era a primeira chupada deles. A princípio, o prota gagueja um pouco, não sabendo o que responder. Mizuzu novamente pede para que expliquem o que está acontecendo, comentando que ela tinha um plano desde pequena. Então nosso garoto age rápido, agarrando o braço de Yuki, falando que na sua mão já tem uma gatinha, e que foi seduzido por Yuki, dizendo que depois daquela chupada, teve certeza que era amor verdadeiro, enquanto pisca para Yuki seguir sua deixa. Ele ainda acrescenta que Yuki já vem dar uma chupada nele sem hesitar, já que é mais velha e experiente.
Por sua vez, Yuki já deu uma beliscada nele por trás. Mas o que mais está deixando Mizuzu confusa não é a diferença de idade, e sim o status social deles. Por que alguém rica como Yuki se interessaria por um pobre lascado e sem pai nem mãe como Shota-kan? Carai, sutil, hein? Nervoso, Shota vai responder, mas é rapidamente interrompido por Mizuzu, dizendo que não perguntou pra ele. Yuki responde que sempre teve um ponto fraco por pobres lascados, ainda mais aqueles sem pais, falando que não vai deixá-lo fugir. Bem, eu acho que o calabouço meio que corrobora com isso. Em seguida, Mizuzu pergunta o que Shota gosta nela. Minha filha, tu não viu a chupada na diagonal não? Nosso protagonista começa a travar igual meu cérebro lendo esse mangá de qualidade. Então Yuki intervém e diz que ele é mais safado do que parece, pois sempre gostou das mais velhas mesmo. Que o que ele mais gosta é de ser chamado de bom garoto. E para reforçar, ela dá até um exemplo ao vivo. Enquanto fala que adora passar a mão na cabeça dele em qualquer lugar que estiver. Ah não, isso aqui tá mais do que suspeito. Que Deus me perdoe, mas eu já tenho meu veredito. Com isso eu declaro que esse mangá vai pro top 5 mangás de cultura e respeitos que eu já trouxe no canal. Mizuzu fica corada com a situação absurda, enquanto repete balbuciando que não acredita que eles possam fazer isso em qualquer lugar. Os dois seguram as mãos como um casal poderoso e reafirmam que estão completamente apaixonados. De repente, com uma cara séria, Mizuzu diz que se esse era o caso, eles deveriam provar, pedindo que façam aquilo de novo. Mas dessa vez, seria a vez de Shota-kan de meter a chupada na diagonal. Que isso aqui tá fugindo muito rápido do controle. Que deselegante. Nosso garoto fica em choque, pois nunca fez algo assim antes. Ele tenta argumentar que é uma expressão de amor e não algo para ser feito na frente dos outros. Mas Mizuzu é teimosa como uma cadeirante em uma corrida. Ela diz que só vai acreditar vendo com seus próprios olhos, mandando ele ir logo e mostrar pra ela como se chupa. Calma lá, Mizuzu, que isso? Vai com calma, aqui é um canal de família. Não tem jeito, Shota vai ter que chupar, vai ter que carregar esse peso em seus ombros. Se eu estivesse aí, eu trocava de lugar com ele. Eu fazia esse sacrifício pelo amigo. Sem saída, Shota coloca as mãos nos ombros de Yuki. Que isso? Os diálogos desse capítulo simplesmente escalaram para outro nível. O cara simplesmente meteu um não tem jeito, vou ter que cair de boca, revelando o pescoço de Yuki enquanto se aproxima, preparando para a refeição. Que isso, rapaz, tá maluco. Itadakimasu! No entanto, antes que ele finalizasse sua missão de cair de boca, Mizuzu os interrompe, gritando para eles pararem. Amém, Mizuzu. Monetização do Kazu Senpal salva. Pelo menos eu espero. Afinal, como eu já disse, esse é um canal para assistir junto com a família, de mãos dadas. Ela diz que entendeu, e que talvez isso seja um pouco demais para a idade dela. E mais uma parada que eu vou fingir que eu nem vi. O que deixa o prota completamente chocado, perguntando do que ela estava falando. Ainda assim, agora ela acredita, pois sabe que Shota jamais faria algo assim se não estivesse falando sério. É verdade, uma chupada é uma chupada. Uma chupada na diagonal é algo sagrado, não é algo que se faça com qualquer um. Ela comenta que nunca fez esse tipo de coisa indecente e pecaminosa, dizendo que provavelmente eles vão pro inferno. Mas o mais importante é que agora tudo estava esclarecido, além da chupada, é claro. Muito obrigado pela chupada de cada dia, bença prota. Agora que tirou sua dúvida, Mizuzu diz que está indo para casa. Acho que o prota vai ter que pagar, hein? O combinado era que ele ia ser chupado, mas não tinha nada no contrato sobre chupar ninguém. Nosso Shota-kan tá abusando da sorte. Shota se preocupa por ser tarde da noite, mas ela diz que o ponto de ônibus fica logo ali. Antes de sair, no entanto, ela pede para ter uma conversa particular com Yuki e a puxa para um canto mais reservado.
ela encara Yuki e diz: vocês dois não estão realmente namorando, certo? Yuki percebe que foram desmascarados. No entanto, Mizuzu garante que o Shota não vai tentar passar a perna nela. E ela também não vai contar para ninguém sobre aquele lance de chupada na diagonal. Yuki fica surpresa com a declaração, mas logo sorri e responde que também não tem intenção de passar a perna em Shota. Só a língua mesmo. Só sei que ainda tô pensando naquela enfermeira de antes. Era uma bela enfermeira. É isso, deixa o like e comenta aí se quiser continuação. O potencial dessa história é bom demais. Eles ainda vão pra escola juntos e tem a Mizuzu ainda. Tenho certeza que isso vai nos render abundantes pesquisas de campo. Eu sou Kazu Senpal-chan e essa foi a história Chupada Sem Fronteiras. E que um dia a chupada venha para nós também. Dale! Algum tempo se passa e Maoro pede ao Prota que ele vá acordar suas irmãs. Indo até o quarto de Yuki, ele entra gritando: bora acordar suas vagabunda! Mas se depara com ela trocando de skin. Rapidamente ele fecha a porta enquanto ela resmunga que ele deveria ter batido. Do lado de fora ele se desculpa, porém fala que a culpa não era 100% dele, pois a Maora que tinha mandado ele acordar elas. Nesse momento ele percebe Harumi no outro quarto, que o cumprimenta com um bom dia. Bom dia pra você bom dia pra você também. Prestando muita atenção naqueles movimentos deveras interessantes, o Prota pergunta o que ela estava fazendo. E ela explica que era yoga. E Akumo também aparece após sua caminhada. Notando a camisa dele, escrita "Vampiros destroem todos os humanos", Shota se pergunta se andar com aquilo não seria um problema. Bom, de qualquer forma, agora só faltava mais uma pessoa. Entrando no quarto de Mimi, ele se depara com um pequeno caixão, que Mimi abre perguntando quem ousa atrapalhar o seu sono. Em seguida, Mimi e o Prota se despedem de Maoro e seguem rumo à escola. No caminho, Mimi sorri, dizendo que ele vai gostar da escola. Mas com um tom sério, ela pede que ele prometa uma coisa. Na escola, não era pra falar com ela, de jeito nenhum. Então ela sai correndo saltitando, dizendo que vai na frente, deixando o Prota pra trás sem entender nada. Quando finalmente chega na escola, ele fica surpreso, pois aquela era uma escola cristã. Se apresentando, ele se pergunta se aquelas pessoas não eram os inimigos naturais dos vampiros. Ao fundo, as pessoas comentam sobre Shota. Eles dizem que ele parecia ter uma expressão assustadora. Além do mais, porque ele estava com um uniforme diferente. Alguns até perguntam por que tinha um delinquente na escola deles. Suspirando, ele pensa que parece que nada tinha mudado. No passado, todos o olhavam com desprezo, perguntando cadê os pais dele, e dizendo que aquele era o garoto do orfanato. Com uma cara séria, ele reflete que não tinha nada de bom na escola. Porém, nesse momento, Mia aparece na sala dele, o chamando pelo seu nome. Com um sorriso simpático, ela diz que parece que ele se transferiu para a escola dela, e isso a deixava muito feliz. Ninguém entende nada do que está acontecendo aqui, e o professor manda ela voltar para sua sala. Embora ele não entenda o que tinha acontecido ali, todos na sala parecem agora ter ficado bem mais à vontade. Depois disso, em algum outro lugar, o Prota exige uma explicação do que significava aquilo. Rindo, Mimi diz que daquele jeito ele parecia um delinquente muito fofo. Ela pergunta se aquilo tinha o surpreendido. Então Mimi conta que ela era tipo a idol da escola. Mesmo sendo uma vampira, ela manteve isso em segredo, e naturalmente ela chamava a atenção de todos por ser muito fofa. Mas mais importante que isso, ela diz que ele estava mais perdido que pedófilo em festa de anão. Por isso, deveria tentar fazer um amigo. Porém, Shota diz para ela não se preocupar. Ele já tinha se acostumado. Então, nesse momento, Mimi sai correndo repentinamente, o deixando para trás com a certeza de que tinha algo muito estranho ali. Agora em casa, Maora fica surpresa por ele ter percebido no primeiro dia. Assim como ele tinha pensado, havia uma razão obscura para Mimi ir para aquela escola. Ela mesmo que tinha escolhido ir para lá. E a razão era porque os uniformes de lá são muito fofos.
Em silêncio, o prota fica encarando ela, se perguntando se ela tá falando sério ou se tá brincando. No dia seguinte, na escola, ele observa Mimi escondido. Ele pensa que não parece ter nada estranho ali. Ela parece só estar se divertindo. Porém, quando sua amiga a convida para ir a um café depois da escola, ela prontamente se desculpa, dizendo que já tinha prometido jantar fora com sua família, o que deixa o prota intrigado. Depois disso, outra menina a convida para elas irem ao shopping amanhã. E outra vez ela recusa, dessa vez dizendo que não tinha dinheiro. Isso deixa Shota chocado, pois Mimi tinha dinheiro, uma quantidade estúpida de dinheiro. No horário do almoço, ela recusa almoçar com as meninas, falando que já tinha combinado almoçar com outras pessoas. A essa altura, Shota já percebeu que claramente tinha algo muito errado rolando ali. Agora, almoçando sozinha, Shota se aproxima dela, a surpreendendo. Ele pensa que com certeza ela estava escondendo alguma coisa. Capítulo 9. Qual será a razão pela qual Mimi está mentindo para os outros? Se aproximando, Shota diz que viu tudo. Hesitando, ela tenta disfarçar, mas ele insiste, perguntando o porquê ela estava evitando seus amigos. Todo mundo gostava muito dela, mas mesmo assim ela estava ali comendo sozinha. Ele também comenta que viu ela recusar sair depois da escola com suas amigas. Com um olhar meio melancólico, ela responde que eles gostavam da Mimi, mas ela odiava todos eles. Irritado, o prota pergunta então o porquê ela veio estudar ali. E ela responde que foi por causa do uniforme fofo. Porém o prota não se convence e grita querendo saber qual era o motivo verdadeiro. Nesse momento, Mimi mostra a língua pra ele, dizendo que não gosta de gente teimosa. Ele sai correndo, dizendo que agora Mimi odiava ele um pouco. Em casa, ele conta o que aconteceu para Yuki e Harumi. Harumi diz que não tinha percebido nada, pois Mimi sempre saía normalmente para a aula. Yuki comenta que Mimi ainda não teve sua primeira sede de vampiro. Logo, meio que agora ela não era diferente de um humano normal. Rindo, Harumi fala que os humanos sempre foram atraídos pelos vampiros de uma forma anormal. Mesmo eles não fazendo nada, ainda assim, de alguma forma chamavam a atenção dos humanos. Yuki diz que talvez Mimi não fosse do tipo que gostasse tanto dessa atenção. Harumi responde que de qualquer forma ela entendia Mimi. Ter um monte de gente toda hora atrás de você poderia ser bem irritante. Ela conclui dizendo que no final era o destino de um vampiro ser bonita e macetável. Suando e desviando o olhar, Shota diz que nem tinha percebido isso. Eu acho que percebeu, e foram algumas vezes. Agora, de volta à escola, Mimi está fazendo beiço dizendo que odiava ele. O prota estava atrás dela, mandando ela esperar, enquanto ela resmungava para ele não segui-la. De longe, todos comentam sobre como o aluno novo estava colado na Mimi. Depois, no horário de almoço em um local afastado, Mimi diz que lanchar com seu inimigo é realmente uma experiência desagradável. E Shota responde que apesar dela ser uma pestinha, ele sabe que no fundo ela é uma boa pessoa. Mas isso acaba deixando ela ainda mais irritada, mandando ele dizer logo o que ele quer. Comendo sua comida, ele diz que só está falando para ela ir lá e fazer alguns amigos de verdade. E agora ela também não tinha mais que se preocupar com a sede, porque quando ela precisar, ele vai estar ali esperando para ser chupado. iFood de chupada, tele de chupada. Irritada, ela grita para ele não ficar falando o que não sabe. Ela já viu o que a sede pode fazer várias vezes em primeira mão. Ele não sabia de nada. A Harumi tinha atacado sua melhor amiga, e a Yuki sofreu em agonia até acabar daquela forma que ele viu. Caindo em lágrimas, ela pergunta se vai acabar da mesma forma. Talvez não tenha o que fazer porque é o destino dela como uma vampira. Ainda chorando, ela pergunta se no fim vai atacar um amigo algum dia e não vai mais poder ir para a escola. Era por isso que ela queria que todos a odiassem. Aí quando não pudesse mais voltar, não ia se importar. Mas o prota diz que no fim, eles não odiavam ela. Na verdade, até gostavam bastante dela. Ela responde que sabe e que queria poder andar com todos eles e não ter que ficar lanchando sozinha. Então Shota a abraça dizendo que ela pode. Era para isso que ele estava ali. Quando a sede vier, ela podia tomar o seu sangue sem nenhum problema. O afastando, ela diz que entendeu e sorrindo o agradece.
Depois da aula, ele passa pela Mimi e a vê com algumas garotas. Como ela já era bem popular, fazer amigos foi bem fácil. Nesse momento, elas acabam percebendo ele e Mimi o chama. Ela fala que elas iriam passar no McDonald's na volta para casa, perguntando se por acaso ele não queria ir também, o deixando orgulhoso por ela já ter arrumado algo assim. Em seguida, Mimi diz que tinha outra coisa que precisava falar para ele. Ela tinha contado para suas amigas que ele era seu namorado, o que, claro, acaba pegando o Prota completamente de surpresa. Se virando, ele percebe que todos estavam encarando, aparentemente bravos. Embora o Prota esteja nervoso com o problema em que se meteu, Mimi continua sorrindo como se fosse mais um dia normal. Em casa, a janta da família foi uma tonelada de hambúrgueres que Mimi tinha trazido como espólio de guerra. Harumi diz que parece que ela foi bem longe, porém Maora diz que tudo vai ficar bem, afinal Shota estava ali. Ele se pergunta se ela já tinha previsto isso, e se tinha sido por isso que tinha os botado na mesma escola. Depois, o Prota relaxa na banheira quente. Ele só espera que tenha servido para ajudar um pouco. Então, alguém bate na porta do banheiro. Era a Mimi que estava ali. Ela comenta sobre o que tinha acontecido hoje, sobre ter falado que ele era o namorado dela, e pede que ele não conte isso para Harumi e nem para Yuki. O Prota responde para ela não se preocupar. Ele não iria falar nada de qualquer jeito, porém antes que possa terminar de falar, ele é interrompido por um barulho repentino. Do outro lado da porta, corada, Mimi se pergunta o que seria aquilo. No outro dia, o Prota vai ao supermercado fazer as compras que Maoro tinha pedido. Na hora de sair, a caixa acaba estranhando o pescoço dele, então ele sai rapidamente. Ontem a noite tinha sido intensa, na chupada. Ele não acredita que elas passaram a noite inteira extraindo seu sangue, através da gloriosa chupada de cada dia. De repente, ele começa a se sentir tonto e cambalear pensando que talvez tenha perdido muito sangue. E em seguida, ele acaba indo ao chão. A cena corta e ele acorda de repente deitado em um sofá. Nervoso, ele se pergunta onde está e o que era aquela bolsa de sangue ao seu lado. Então Yakuma aparece. Ele conta que quando estava passando, por acaso acabou vendo ele cambaleando. Ele tinha desmaiado do nada e Yakumo o trouxe para casa. Sorrindo, ele diz para Shota não se preocupar. Só tinha sido um caso de anemia das chupadas exageradas. Vamos ter que conversar sobre essas chupadas aí, hein? Estão abusando, estão muito gulosa. Do outro lado da porta, alguém chama por Yakumo falando que é o turno dele. Então, vestindo seu jaleco, Yakumo se despede, falando para ele ir para casa e descansar. E um mordomo leva o Prota para casa. Ele está completamente surpreso pelo velho ser um médico famoso. Preocupada, as meninas perguntam o que aconteceu, falando que o papai tinha ligado e perguntando se a culpa era delas. É óbvio que é, vocês são muito gulosa. Agora deitado, ele pensa que aquilo era muito chato. Ele ouviu das meninas que Maora tinha viajado, então elas que teriam que cuidar dele hoje. Além disso, Yakumo também tinha dito para ele que iria trabalhar essa noite. Ou seja, temos 3 chupadoras gulosas e uma vítima em uma única casa, pela noite inteira e sem testemunhas. Nervoso, ele já começa a imaginar aonde isso vai parar. Nesse momento, Yuki abre a porta do quarto dele, perguntando se ele estava se sentindo melhor. E ele responde que se tivesse que dizer, seria não. Se aproximando, ela diz que tem algo para ajudar ele. Então ela mostra um pedaço de carne crua que ela trouxe para fazer ele melhorar. Aquilo era fígado de cavalo cru. Ela comenta que ouviu que os fígados têm muito ferro, por isso ajudaria com a anemia dele. Determinada, ela pega a carne, mandando ele comer. Mas obviamente ela é expulsa do quarto, junto com seu pedaço de fígado cru. Fora do quarto ela pensa que isso era terrível, Shota nem mesmo conseguia comer. Ainda agitado, o Prota limpa seu rosto, dizendo que nunca ia comer aquilo. Ele não acredita que ela tinha tentado enfiar aquela coisa crua e fedorenta na garganta dele. Ele sente que agora tá pior do que antes. Novamente, alguém bate na porta de seu quarto e ele se pergunta quem seria dessa vez. Agora era a irmãzona Harumi, perguntando se ele estava com fome. Pergunta errada, amiga. Desviando o olhar, ele diz que não, ele tá de boa. Então Harumi fala que ele nunca vai melhorar se ficar só parado ali.
De repente ela o puxa e do nada ela fala que nessas horas ele tem que fazer yoga. Quebrou a coluna do coitado. Shota tá cercado de inimigo nessa casa. Harumi o faz fazer um monte de posições de yoga, falando que se ele fizer isso, o sangue dele iria fluir melhor. E morreu. Mataram o iFood da chupada. Harumi o deixa lá, jogadão no chão, dizendo que aquela situação era terrível. Ele realmente deveria estar sofrendo muito, pois nem conseguia fazer um pouquinho de exercícios. Ainda jogado no chão, quem aparece dessa vez é Mimi. Preocupada, ela pergunta se suas irmãs estavam bulinando ele. Ele responde que bulinar era um pouco sutil. Elas estavam tentando matá-lo. Nesse caso, Mimi diz que sabe o que fazer. Ela fala que ele podia tocar, pois tinha ouvido falar que isso fazia o fluxo de sangue melhorar. E o prota toca aonde tinha que tocar e falece. Ataque fulminante do coração. Depois, novamente, as torturadoras voltam. Harumi diz que dessa vez trouxe os primeiros socorros, então estava pronta para ressuscitá-lo se precisasse. E Yuki dessa vez trouxe fígado de galinha, que ela diz que seria mais fácil para ele comer. Se virando para elas, Mimi fala que infelizmente Shota não estava mais entre nós. Irritado, ele grita para elas pararem de perturbá-lo, pois ele não era brinquedo de vampiro. Além disso, ele estava tão doente que queria morrer. Com isso, ele consegue afastar as malucas chupadoras gulosas por um tempo. Depois que algum tempo se passa, tudo parece muito calmo, e ele reflete que talvez tenha ido longe demais com elas. No passado, seus colegas perguntavam se ele estava bem, porque não estava com uma cara boa, e ele sempre respondia que estava bem. Porém, no banheiro, ele vomitava sozinho, falando que não podia parecer fraco. Ele não queria dever nada para ninguém. De qualquer forma, ele até que está um pouco feliz por elas terem tentado. Quando ele sai do quarto dizendo que já se sente um pouco melhor, se depara com 3 malucas encapuzadas, um caldeirão e um porco amarrado. Nós, irmãs, oferecemos esse sacrifício e imploramos pela vitalidade de Shota. Depois, enquanto caminhava, uma mulher se apresenta a ele como Tachibana. Ela era responsável por ele com o centro de bem-estar de crianças. Em uma cafeteria, ela faz algumas perguntas para ele, como tem sido ir à escola. Ele responde que tem sido uma vida normal, se lembrando de quando a Mimi disse que ele era seu namorado. Ele fica vermelho pensando que isso deveria ser normal. Notando isso, ela diz que ele parece estar aproveitando, o que, claro, deixa ele um pouco constrangido. Além de Mimi, tinha Harumi, que o tratava como um irmãozinho, e a Yuki, a primeira chupada de sua vida. Sorrindo, Tachibana diz que parece que eles têm sido bons irmãos. Em seguida, ela pergunta sobre seus pais, e ele não sabe o que dizer. É como se eles estivessem sempre observando. Curiosa, ela pergunta como assim observando. Shota diz que nunca teve pais, então não sabia muito bem o que eles deviam fazer. Então Tachibana diz que eles devem sempre estar o observando porque se importam, mas ele pensa que esse pode não ser o caso. Talvez eles só estejam preocupados com a saúde de sua comida. Bom, no fim, Tachibana vai registrar o progresso dele como satisfatório. E ele pergunta se por acaso agora ele já era parte dos Hiragi. Porém ela diz que ainda não. Para ele ser oficialmente da família deles, ela precisa observar o progresso dele por mais um tempo. Quando chega em casa, ele estranha não ter ninguém. E em seu quarto, encontra um bilhete deixado por Maora, que diz que eles tinham saído para uma viagem em família. Parece que ele está sozinho em casa. Ele pensa que eles não precisavam ter deixado um papelzinho, poderiam só ter o avisado de manhã. Recolhendo suas roupas, ele reflete que de qualquer forma, não era como se ele fosse parte da família. Então ele começa a lembrar de quando era criança, e de sua mãe gritando que nunca deveria ter tido ele. No chão, ele chorava, pedindo para que ela parasse, enquanto se desculpava. Ele ainda não sabe se mesmo sendo só comida, deveria continuar morando ali. De qualquer forma, isso não importava, ele estava ali pelo bem do orfanato. De repente, ele começa a ouvir vários barulhos. Então, nervoso, ele se pergunta se por acaso tinha trancado a porta. Hesitando, ele reflete que no fim, ele era só a chupada de cada dia, então isso não era da conta dele. Mas então ele começa a imaginar a família pobre falando que teriam que encerrar o contrato com ele, pois não tinham mais dinheiro. Determinado, ele pega um extintor e parte para defender a casa. No corredor, ele dá de cara com um ladrão encapuzado segurando uma escada, que quando vê sai correndo, mas ele não pretende deixá-lo escapar.
De repente, Yakumo o surpreende, aparecendo por trás segurando o extintor. Em seguida, todos os outros membros da família aparecem, desejando a ele um feliz aniversário, o que o deixa completamente confuso. Sorrindo, elas dizem que hoje era o aniversário dele, porém o prota nem lembrava disso. Maoru comenta que tinham saído para comprar os presentes dele, e o que tinha comprado uma almofada gigante para ele, dizendo que seu quarto parecia vazio demais. Harumi comprou um tapete de yoga para eles poderem treinar juntos qualquer dia. A Mimi tinha comprado um pijama de ursinhos para eles terem as roupas combinando, e seus pais trouxeram um bolo sangrento. Yakumo manda ele não se preocupar, pois aquele vermelho era apenas corante. Envergonhado, ele se vira agradecendo. Preocupada, Yuki pergunta se eles tinham exagerado, mas ele diz que não, isso não tinha problema nenhum. Então Harumi se aproxima dele, comentando que então o signo dele era virgem, e ele diz para ela já ir parando com esse papo de horóscopo, porque isso aí era coisa de esquizofrênico. Mimi era escorpião, Harumi era leão e Yuki era touro. Agora já faziam 28 dias desde que ele tinha chegado na casa dos Hiragi. Enquanto comia seu bolo, Mimi o observava com um aperto no peito. A próxima lua cheia se aproximava. Havia um motivo para seu coração estar tão acelerado. Em uma outra noite, vemos Mimi em seu caixão. Aparentemente, ela tem tido dificuldades para dormir nos últimos dias. Olhando para a lua, ela se pergunta o porquê não conseguia parar de pensar no Shotakan. Na escola, o professor comenta que hoje era o dia da superlua, um fenômeno raríssimo, e convida os alunos para admirarem enquanto estiver acontecendo. Depois da aula, Shota vai até Mimi para eles irem para casa, mas ela parecia não estar muito bem. Preocupado, Shota pergunta o que tinha acontecido. Ela estava pálida e cheia de olheiras, mas ela tenta disfarçar, dizendo que é a mesma Mimi de sempre, e se desculpa por não poder ir com ele hoje, pois era a primeira vez que tinham a convidado para ir em um restaurante grande, por isso ela queria muito ir. O Shota, claro, não vê problema nenhum nisso e diz para ela se cuidar. Se afastando, ele coça seu pescoço, enquanto Mimi o encarava suando. No trem, o prota observa alguns outros estudantes, se perguntando se um dia poderá ser um garoto normal, assim como eles. Então ele acaba vendo a Yuki junto de um garoto, que logo se despedem. Indo até ela, ele pergunta se no fim ela namorava, porém ela diz que ele está enganado. Na verdade, aquele garoto veio se confessar, mas ela o recusou. Isso deixa ele meio sem graça, pensando que no fim já era de se esperar que ela fosse popular. Então ela diz que o rejeitou porque já gostava de alguém. Shota já fica todo histérico, né, achando que é ele, pobre coitado, iludido. Porém ela comenta que é um senpai, um ano acima, o que já deixa ele todo decepcionado. Sobra nada pro Betinha. Caminhando, Yuki fala que não sairia nada de bom de uma paixão de um vampiro. Mas graças a ele, ela conseguiu superar isso, então ela está agradecida. Meio envergonhado, ele diz que isso não era necessário, ele só fez o seu trabalho. De repente, ela se vira perguntando se ele pensou que seria ele. O que claro ele responde que de jeito nenhum, isso nunca passou pela cabeça dele. Tirando seus sapatos, ele manda ela não ficar o provocando, lembrando que ela só estava viva graças a ele. Então Yuki o agarra por trás, desabotoando sua camisa, dizendo que ele estava certo, enquanto dava umas fungadas no pescoço dele para sentir o aroma da refeição. O Shota tenta se afastar, dizendo que hoje fez educação física, porém ela diz que não vê problema nenhum nisso. É como tomar um sabor diferente de um suco de caixinha, aquele aroma exótico de salgado. Em seguida ela já dá logo aquela sugada com muito carinho e generosidade. Após terminar, ela agradece sua refeição, dizendo que estava delicioso. Lavando a louça, irritado, ele reclama com Maura, falando que a Yuki o tratava como uma criança, Harumi como um brinquedo e a Mimi como um escravo, ou até pior, como um bicho de estimação. Indignado, ele pergunta o que elas acham que ele é, a chupada de cada dia. Em seguida ele se vira gritando, perguntando se Maoru estava ouvindo ele. Com uma cara séria, ela o questiona se ele percebia como estava reclamando. O Shota já sente
sente o butico estralar, igual o mexicano indo atravessar a fronteira dos Estados Unidos com coiote. Rapidamente, ele se vira de volta calminho, dizendo que não era isso. Porém, nesse momento, ela diz que ele estava falando como um membro da família, o que deixa o prota intrigado, se perguntando se era isso que significava ser família. Enquanto isso, em um beco escuro da cidade, lá estava Mimi chorando, se perguntando o que tinha feito. Essa aí vai direto pro necrotério, ser aproveitada lá pelos guerreiros do ML. Isso aqui é ecologia, é tipo reciclagem. Capítulo 13, Emergência Sangrenta. Nervosa, Mimi liga para sua mãe. Ela diz que está em um restaurante e estava jantando com uma amiga. E a amiga acabou virando a janta e teve que ser desovada no ML, quem nunca? Mauro fala para ela que já estava tarde, então ela deveria voltar logo para casa. Mas Mimi acaba chamando pelo Xota. Pegando o telefone, ele pergunta se ela precisava de alguma coisa. E Mimi manda ele ir buscá-la agora. A princípio, ele não entende o que ela fala, ele nem mesmo sabia onde ela estava. Porém, nesse momento, Mimi começa a chorar no telefone. Quando finalmente chega no local, ele não consegue acreditar no que estava vendo. Nervoso, ele pergunta se aquela garota estava morta. Ainda chorando, Mimi diz que agora ela só servia como reciclagem. Mimi conta que estava fazendo dieta, mas de repente ficou cheia de fome e meteu logo aquela chupada violenta na menina. Chupadona, aquela chupada bruta e ignorante. Mimi fala que quando percebeu já era tarde demais. Sua amiga já tinha virado material de ML. Milkman manda abraços. E falando no Milkman eu já aviso, muitos crimes vão ser cometidos a partir daqui. Mimi pergunta o que eles devem fazer. E olhando em volta, Xota responde que depois eles viam isso. Mimi, repita comigo. Só respondo na presença do meu advogado. Casualmente, eles veem uma mala que tinham sido deixada ali para doação. Então já pegam o produto do ML e empacotam direitinho para presente. Sim, é isso mesmo, eu não tô delirando. Mimi pede desculpas à sua amiga, ex-amiga, produto do ML. Com muito cuidado e carinho, o prota lacra o material de reciclagem. Quando essa menina saiu de casa, quem ia dizer que ela ia acabar numa mala velha de doação? Às vezes acontece. Confiante, Xota pede que Mimi se acalme, pois vai dar um jeito nisso. E lá eles vão com sua malinha de reciclagem. Eles pegam o trem, ele dá o seu moletom pra ela. Nada aconteceu aqui, só falo na presença do meu advogado. Eles de malinha no trem é complicado. Do nada Mimi começa a chorar, mas ele pede pra ela se acalmar, pois vão acabar suspeitando deles. Cara, ninguém ia suspeitar, 2 adolescentes carregando uma mala no trem. Quem ia ser louco o suficiente pra fazer uma coisa dessas? Ao fundo, algumas pessoas notam Mimi chorando e encaram Xota irritado, dizendo que ele deve ter feito alguma coisa. E lá vão eles com sua malinha. Olha isso aqui, cara, esses caras estão de sacanagem. Enquanto andam naturalmente pela cidade com sua reciclagem, eles acabam sendo abordados por um guardinha, que comenta que estava bem tarde e pergunta o que eles estavam fazendo a uma hora dessas. Só falo na presença do meu advogado. Com toda a calma do mundo, Xota responde que eles já estavam indo para casa. Em seguida, o policial questiona o que tinha naquela mala. Novamente, com toda a calma do mundo, Xota responde que era só uns materiais para o festival da escola. Com certeza vai ser usado para um festival. Xota frio e calculista. Eu só espero que não seja na escola, aí já é demais. Nós temos princípios. Porém, mesmo assim, o guardinha pergunta se pode olhar. O prota se vira para Mimi, dizendo que é claro, pedindo para ela pegar a chave. Então, nervosa, Mimi enfia as mãos em todos os bolsos e diz que isso era estranho. Ela achava que tinha deixado a chave no bolso, mas não estava encontrando. Nesse caso, o policial pede pelas carteirinhas de estudante deles. E após checar, ele os libera, dizendo para tomarem cuidado. Nunca se sabe o que poderia acontecer a essa hora. Não tem como ninguém acreditar que teria um reciclável dentro daquela mala. Mimi fica impressionada com o quão calmo ele estava, falando que ela nem mesmo sabia o que dizer. Ainda tinha o plano B, a gente foi pro motel para mandar ver. Por alguma razão que eu realmente estou com medo de saber, eles agora estão em frente à escola. Sem entender, Mimi pergunta o que eles estavam fazendo ali. A escola já estava fechada. Porém, o prota mostra um outro portão lateral que dava para usar. O cara já tinha uma rota de fuga planejada, né? Vai saber. Nunca se sabe quando e onde um crime acontecerá. Espero que não tenha ninguém do ML aí dentro. Na escola não, por favor.
De alguma forma, eles conseguiram entrar dentro da escola. Agora estavam em uma das salas. E completamente cansados de carregar a reciclagem na malinha por toda a cidade. Ofegante, Mimi pergunta se ele pretendia esconder a mala ali na escola. Shota reflete sobre qual seria o melhor lugar na escola para dropar a reciclagem. Talvez no armazém do ginásio ou em algum lugar no jardim. Eu só não entendi por que tem que ser na escola. Qualquer lugar seria melhor. Seria melhor ter deixado ela até lá no beco pros gari pegarem. Pensativa, Mimi pergunta se por acaso ele não tinha medo dela. Ele apenas a encara e, abrindo a janela, pergunta o porquê teria. Mimi comenta que meio que ela botou a melhor amiga dentro de uma mala que estava num beco para doação. Porém o prota diz que acha que ela teria que fazer coisas bem piores para o assustar. Eles estão numa escola com uma reciclagem dentro de uma mala de doação. Pior que isso, só se os guerreiros do ML tivessem aí na escola junto com eles. Aí sim eu ia ficar assustado. Ele comenta que o tio Yakumo já tinha conversado com ele. Os vampiros viam os humanos como comida, assim como os humanos matavam gado para se alimentar. Matar para sobreviver, não havia nada para se envergonhar disso. Ele fala que já imaginou que isso eventualmente poderia acontecer, então já tinha se preparado previamente até onde podia. E Mimi parece ter ficado mais calma com as palavras dele. Nesse momento, um guarda aparece perguntando o que eles estavam fazendo ali.